Para muitas pessoas, um dos sonhos é emagrecer. Mas afinal de contas, como perder os quilos que você acabou ganhando a mais? Mas existe fórmula mágica ou existe todo um processo para que você possa chegar no seu peso ideal? É sobre isso que nós iremos conversar hoje com a Adriane Gonçalves, que já está aqui. Adriane, muito boa noite. Seja bem-vinda ao Mais Saúde. Boa noite, Matheus. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Adriane, é como a gente falei aqui no início. Muitas pessoas têm o sonho, o desejo de perder alguns quilos. Mas tudo isso precisa ser de uma forma saudável. Com certeza, Matheus. Essas dietas mirabolantes, essas modas aí que vêm de vez em quando, são coisas que são perigosas, porque o emagrecimento ele está lidando com a saúde das pessoas. Então, é muito importante ter um acompanhamento adequado, tanto com nutricionista ou nutrólogo, e em relação à atividade física também. Adriane, lá na sua academia, o que você percebe, além da academia, também lá na faculdade, o que você percebe das pessoas? Há um desejo de emagrecer em todas as faixas de idade ou existe um público específico que tem a vontade de perder aqueles quilinhos a mais? Infelizmente, hoje, a gente tem, não só na faculdade, porque aí lá eu lido com adolescentes e adultos, né? Mas também crianças, né? Hoje já tem uma porcentagem muito grande de crianças que estão com obesidade. E hoje, Matheus, comprovadamente, através dos estudos científicos e das pesquisas, o que mais mata, as coisas que mais matam na atualidade são obesidade e sedentarismo. E um está ligado com o outro, né? Então é muito preocupante realmente. Um acaba sendo a consequência, né? Porque se a pessoa não pratica exercícios, ela acaba comprometendo toda a sua saúde. Exatamente, né? Ela não pratica atividade física, consome tudo que pode e o que não pode, e aí acaba ficando obesa, e aí é uma das causas, né? Ou seja, as duas causas mais importantes hoje. Adriane, você falou que, infelizmente, as crianças hoje são um público aí que estão bastante acima do peso. Algumas crianças. Por quê? Tem uma explicação para isso? Olha, eu acredito que a própria vida cotidiana hoje, né? A gente tem pais trabalhando, mães trabalhando, filhos estudando. E acaba que os pais, às vezes, levam o trabalho para casa, e aí, nessa condição, as crianças ficam ou no celular, que é uma inatividade impressionante, Sim. ou no computador, jogando, né? Ou na televisão. E a gente hoje tem controle remoto para tudo, né? Então, assim, além disso tudo, uma alimentação saudável, nutritiva, que não vai promover uma obesidade, vamos dizer assim, ela é mais cara. E aí nós estamos no Brasil. Então, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm condição de se alimentar adequadamente, só que esse tipo de alimentação custa mais caro realmente. Então, tudo junta a inatividade com a falta de tempo dos pais, e aí lanches, né, que são fáceis hoje, você pede pelo telefone, você não tem nem que sair de casa para buscar, enfim. Tudo isso contribui para que a gente tenha crianças obesas, adolescentes e adultos também. Tá certo, Adriane. Agora uma outra questão. A gente sabe que hoje no mercado a gente encontra de tudo. A gente encontra balas sem açúcar, enfim, tantos outros alimentos aí sem algumas substâncias, digamos assim, alguns ingredientes, na verdade. Podemos comer de tudo e ainda assim emagrecer de uma forma saudável? Eu acredito, através de tudo que eu já estudei, enfim, né, das oportunidades que a gente vivencia, palestras, enfim, estudos mesmo, que tudo eu falo que eu aprendi o seguinte: a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos. Então, eu costumo falar que a maior importância do emagrecimento não é só o emagrecimento, mas principalmente a saúde. Porque é muito fácil a gente comprar tudo pronto, né? Hoje em dia tem tudo congelado, pronto, e é muito fácil o acesso, e você encontra coisas com preços bacanas que todo mundo pode pagar, certo? Só que a importância é que, por exemplo, tem substâncias como doces, que eles falam que são doces sem açúcar, né? E eles podem até ser sem açúcar, mas eles são adoçados de alguma maneira. E qual é essa maneira? Por exemplo, se for adoçante, hoje já é sabido de todo mundo que adoçantes fazem mal para a saúde,
né? Causam, sei lá, câncer e muitos outros problemas. Meu pai, por exemplo, foi uma pessoa que foi vítima, e, graças a Deus pegou antes, né? Mas ele teve pólipos da bexiga, que foi depois descoberto que era em função de adoçante, por ser diabético. Então, não é só o emagrecimento, mas a saúde está acima de tudo. E aí vem os adoçantes, né? Como, por exemplo, chocolates que eles falam diet, né? E aí esses chocolates, para eles serem saborosos, o que é colocado? Gordura. E aí, quer dizer, você tira o açúcar, mas você coloca gordura. Ou seja, você não emagrece e ainda está correndo risco do coração, né? De problemas cardíacos. Então, é uma situação assim, realmente muito delicada. É preciso informação, porque a informação, acima de tudo, é o que te traz saúde e emagrecimento. Adriane, como você disse, então, um fator pode gerar tantas outras consequências. O recomendável para as pessoas é de que elas tenham sempre ali como aliada a atividade física? Não resta dúvida, né? Até porque, como eu já disse, a pesquisa comprova que a obesidade, junto do sedentarismo, é o que mais causa mortes no Brasil e no mundo. Então, a atividade física, através da atividade física, o nosso organismo produz substâncias que trazem o bom humor. E uma das causas que mais faz as pessoas engordar hoje em dia é o estresse, o nervosismo, é a falta de tempo. E aí a pessoa come o quê? As coisas mais gostosas. O que faz as comidas ficarem mais gostosas? Açúcar e gordura, né? Então, isso vai acontecer e não tem outro jeito. Então, há importância muito grande de se avaliar essa questão e de realmente... A gente tem informações, né, Matheus? Como você disse aqui, a gente estuda, você estuda, eu estudo sobre várias coisas, sobre aquilo que a gente vai falar, enfim. E hoje o acesso está muito fácil, porque na internet tem tudo. Claro que a gente tem que saber onde a gente pesquisa de forma segura, porque tem de tudo. Tem a coisa certa, segura, e tem gente querendo vender coisa que não existe. Adriane, a internet hoje, por mais que para muitos ela tenha vindo para somar, hoje ela tem atrapalhado essas pessoas que buscam um emagrecimento saudável? Eu não sei se eu posso dizer que tem atrapalhado. Eu acho que no mercado nós temos pessoas qualificadas que realmente vendem coisas de qualidade e que vão trazer um resultado para as pessoas, mas, por outro lado, tem aqueles que são os aproveitadores. E aí eles entram no embalo. E, infelizmente, às vezes o consumidor, naquela vontade de ter o emagrecimento, ele compra, ele ganha, ele é vencido, né, por aquela pessoa que está vendendo, que vende bem, e, na verdade, essa pessoa talvez não entregue aquilo que a pessoa que comprou estava esperando. Então, nós temos os dois lados, infelizmente, também. Agora, Adriane, me conta aqui. Existe uma fórmula mágica para emagrecer? Porque o pessoal deve estar em casa, deve estar buscando aí o peso ideal, deve estar, eu quero emagrecer, vou emagrecer com a força do pensamento, vou emagrecer comendo apenas determinado alimento. E aí, como emagrecer? Olha só. Eu vou te responder te fazendo uma outra pergunta. Sim. Você que está nos assistindo, acredita que existe uma fórmula mágica? E aí? Eu tenho certeza que não. Eu acredito que se houvesse uma fórmula mágica, não existiriam pessoas acima do peso, né? Porque, na verdade, a gente tem que criar hábitos, mudar a nossa rotina e realmente se comprometer. Eu acho que o mais importante com tudo aquilo que a gente vai fazer é o comprometimento. Então, se você quer comprar um carro novo, você vai ter que economizar. Na maioria das vezes. Tem pessoas que não precisam, mas a maioria de nós, pobres mortais, Sim. vamos ter que economizar. Então, veja bem, você tem que se comprometer de alguma maneira. Você quer emagrecer? Você vai ter que se comprometer também, né? Então, não pense só no emagrecimento, mas pense no que o emagrecimento e tudo o que você vai fazer vai te trazer de benefício. E, para mim, o maior benefício é a saúde, porque ser magro é o que, na verdade? Ser magro depende, eu falo que é uma resposta muito subjetiva, né? Porque para uma pessoa você pode ser magro, para outra você pode estar bem. Sim. Entende? Então, isso depende muito da pessoa com o espelho.
porque eu acho que esse que é o padrão, né? Geralmente a gente, às vezes, evita ir até o espelho, evita vestir certas roupas, né? E fica nessa situação assim, a gente mesmo põe aquilo e talvez aquilo nem seria o ideal para a gente, né? É como tem aí essas síndromes aí em relação ao emagrecimento, né? Que a pessoa muda, ela não se enxerga no espelho como ela realmente é. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? E tem vários casos aí que já foram citados, mas é preciso realmente de um acompanhamento. Então, talvez para um bom emagrecimento, dependendo do nível, do grau da pessoa, porque a gente pode ter depressão que emagrece e depressão que engorda, porque ela gera uma ansiedade, uma insegurança. Então, a gente tem os dois lados. Então, na verdade, tudo depende. E tem pessoas que, às vezes, vão precisar de um acompanhamento com psicólogos, né, com terapeutas, enfim. E é um conjunto mesmo de coisas, né? Eu acho que a gente tem que buscar informações e procurar aquilo que vai mais se adequar a cada um. Adriane, sempre que eu estou aqui no Mais Saúde, eu sempre falo que nós estamos num consultório aberto, ao vivo, para quem está em casa participar. Qual que é a recomendação que você passa para quem está em casa? Justamente para aquelas pessoas que olham no espelho, não conseguem enxergar a maneira que elas são. Por exemplo, como você bem disse, tem pessoas que se olham no espelho e se acham extremamente magras. Tem pessoas que se olham no espelho e se enxergam extremamente acima do peso. Qual a recomendação para essas pessoas? Bom, a minha recomendação para você que está aí nos assistindo é que você realmente repense esse seu jeito de te olhar. Porque nós estamos em um mundo cheio de estereótipos, né? E hoje a gente já tem aí vários tipos de beleza, isso foi um grande pulo que nós demos nessa situação. Mas o que eu acho é que você tem que olhar para você mesma, para dentro de você. Porque o que você sente é muito importante. E isso você vai conseguir melhorar se você tiver alguém realmente te acompanhando. Talvez inicialmente fosse um caso de procurar uma terapia, né, para te ajudar nisso. Eu acho que isso é o mais indicado no caso desse, né, que a pessoa não consegue se enxergar, na verdade, como ela é. E outra coisa é que a gente tem coisas que estão aqui, sabe, no inconsciente. E isso não é verdadeiro. E aí a minha pergunta é, por que você quer ser magra? Ou por que você quer engordar? Porque não é só o fato do emagrecimento. Tem pessoas que são muito magras e que querem engordar e não engordam. E aí um que é mais gordinho que quer emagrecer fala, se eu fosse como você, né? Então, nós temos os dois lados também. É preciso, então, aí buscar ajuda e sempre estar atento. Adriana, a gente está recebendo aqui participação do pessoal que está em casa. Você que está aí do outro lado da telinha pode mandar sua pergunta através do 99947-4515 e 3821-4488. A gente está recebendo aqui a pergunta da Lara Silva, lá do bairro Jardim Esperança. A pergunta dela é a seguinte: por que no começo da dieta há um maior emagrecimento do que nas semanas seguintes? Lara, em relação ao emagrecimento inicial, realmente acontece isso muito, porque quando você não está fazendo uma dieta adequada, você geralmente alimenta alimentos que às vezes têm muito açúcar, muito sal. Esses alimentos, eles ajudam na retenção de líquido, principalmente o sal. Então, quando você começa a fazer uma dieta balanceada, você perde bastante líquido e isso ajuda um emagrecimento inicial mais forte, né? Isso continua acontecendo durante o processo do emagrecimento, só que a perda inicial ela é maior mesmo. E aí o organismo vai acostumando com uma alimentação mais balanceada, por isso você precisa fazer uma troca de alimentação, o organismo precisa de mudança de dieta, né? Vamos dizer assim, ou de plano alimentar, para que você realmente consiga aumentar a perda após algum tempo novamente. Adriane, plano alimentar, dieta, como que faz? Eu, por exemplo, eu posso auto-saber, através de uma busca na internet ou uma rápida conversa com um amigo meu especialista, o que eu posso comer, ou recomendável mesmo é eu ter um acompanhamento com um profissional para que ele possa me recomendar aquilo que eu posso me alimentar?
Eu acredito hoje, Matheus, que a gente evoluiu muito em relação à questão de nutricionistas, nutrólogos, né? E hoje as dietas, elas são muito específicas para a pessoa. Porque se você quer um resultado realmente específico, você precisa de um plano para você, certo? Então, se você pega uma dica com uma aqui, com outra ali, pode ser que seja bom. Mas o importante é você saber o seguinte, o seu organismo pode estar faltando, por exemplo, cálcio. O meu pode estar faltando vitamina B. Então, você concorda comigo que se nós dois alimentarmos a mesma coisa, não vai trazer o mesmo resultado? Então, por isso que eu acho que é muito importante realmente procurar os profissionais, porque eles vão te atender de uma forma diferenciada. É um atendimento para você e é um resultado seu. Vou falar em conversa de ter busca aí com amigos especialistas, amigos até mesmo que nem são tão especialistas na área. A gente às vezes ouve muito falar quando a gente fala assim, a pessoa X precisa emagrecer. Aí a pessoa já pensa assim, ela precisa apenas correr na esteira. Não, ela precisa fazer um estilo de musculação. Qual que é a recomendação, Adriane? É realmente somente correr na esteira, fazer caminhada ou existem vários outros procedimentos para esse emagrecimento? Na verdade, o emagrecimento ele vai depender de para quem é, primeiro. Porque se for, por exemplo, para mim, que se quiser emagrecer, eu tenho problemas de coluna e tenho problemas de artrose no joelho. Então, eu não vou poder correr, nem na rua e nem na esteira. Então, você já pode. Então, é a mesma coisa, depende, isso é de pessoa para pessoa, nós somos seres humanos e por isso cada um de um jeito, né? Mas, agora entrando na parte técnica mesmo de atividade física, a corrida vai ajudar no emagrecimento? Vai, sim, com certeza, porque ela é uma atividade que gasta muita caloria, né? Mas adianta a pessoa comer até o que não deve e correr? Corre, vai, volta e come de novo? Não vai emagrecer. Né? Agora, nós sabemos hoje, através dos estudos, que o mais importante é a gente mesclar atividades. O músculo, quando ele é mais forte, ele consome mais energia do músculo. E quando ele é mais fraco, ele consome menos energia. Então, para melhorar a musculatura, ter uma musculatura mais forte, você precisa fazer a musculação ou exercícios de treinamento funcional, que também trabalham bastante o fortalecimento muscular, mas não se comparam com o fortalecimento da musculação. E aí, fazendo um pouco de musculação, você vai ter a musculatura mais forte, com isso vai gastar mais energia, e aí você faz as atividades aeróbicas, as aulas HIIT, que estão na moda, são várias aulas, né? O CrossFit é uma atividade que ajuda na perda de peso, mas também é para as pessoas específicas, porque se chegar uma pessoa obesa para fazer determinadas atividades, ela não vai fazer bem para o organismo dela. Então, sempre assim, o ideal é aliar a musculação, mesmo para você que não gosta. Eu também não gostava muito, mas hoje eu faço e aprendi a gostar e percebo o benefício que faz para mim. E faça, eu recomendo o seguinte, sabe, Matheus? Faça um pouco daquilo que você realmente gosta, mesclado com aquilo que você gosta mais ou menos, porque aí sim você vai ter um resultado muito positivo. Tá, fica a dica aí, ó. O Luiz falou aqui no meu ponto, ele malha com você, falou assim que também não gosta de musculação, mas está aprendendo a gostar também. Mas eu vou confessar uma coisa de bastidor aqui, porque o Vinícius sabe bem, lá em cima ele sempre tem um salgadinho, tem um refrigerante daquela marca famosa. Vou cortar esse salgadinho, hein? E aí, Adriane, a pessoa que tem processo de emagrecimento, ela pode realmente dar uma beliscada em um salgadinho, pegar um refrigerante aqui, um doce dali, ou realmente precisa ter toda uma alimentação equilibrada? Olha só, quando a gente... São duas coisas. Uma coisa é emagrecimento, outra coisa é saúde. Um está ligado com o outro, com certeza. Eu aprendi o seguinte... Imagina se você ama, eu vou falar uma coisa que eu amo, chocolate. Então, se você fala para você mesmo, a partir de hoje eu vou fazer dieta e não vou comer chocolate nunca mais. Ou seja, você está se punindo. E aí o que ocorre com o seu interior? Ele fica muito frustrado, porque
sabe quando você é proibido de fazer uma coisa? Isso não é só enquanto a gente é criança, não. Quando você é proibido de fazer uma coisa, aí que você quer realmente fazer, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter o controle. O mais importante não é deixar de comer. O importante é ter o controle. Se você come, mas em pequena quantidade, você pode comer. Agora, se você for comer chocolate todos os dias, você vai poder comer no máximo um quadradinho daquelas barras grandes, né? Um quadradinho daquele pequenininho. E o ideal, no caso, por exemplo, para quem está pensando em emagrecimento, é começar a passar para esses chocolates mais amargos, né? Começa com 50%, vai para 60%, 70%. O ideal seria de 70% para cima, 70% de cacau para cima. Certo? Agora, os outros ao leite, esses outros que são maravilhosos, né, deliciosos, esses a gente come, mas é assim, é um pedacinho assim, ó, e só de vez em quando. Então, nada de exagero. Não, em relação aos salgados e refrigerante é a mesma coisa. Agora, quando eu falo de saúde, refrigerante deveria ser cortado totalmente, do ponto de vista de saúde. Para né? todos. Para todos, porque ele não tem nada de nutritivo, só tem substâncias químicas, corantes e coisas que dão sabores, né? Então, assim, aquilo ali você não está ingerindo nada. É a mesma coisa de você ingerir uma água com sabor, né? Só que a água, ela não te faz mal. E o refrigerante faz mal. Né? É grande. Adriane, agora a gente vê aí algumas pessoas que acabam apelando, digamos assim, para remédios. É recomendável a pessoa, por exemplo, dar um Google lá e falar remédio X é bom para ajudar no emagrecimento. Até que ponto as pessoas podem usar e tomar remédios, ou os remédios são totalmente aí, negados? Pessoal, olha só, não façam isso, porque isso é muito perigoso. Como eu disse em relação à vitamina e a uma série de outras coisas, o risco é muito grande, porque esses remédios, eles costumam alterar batimentos cardíacos, eles costumam alterar uma série de coisas no nosso organismo. Aconteceu alguma coisa? Não podemos seguir. Então tá bom. Então, é muito importante a pessoa saber a condição de saúde dela, e ela não consegue saber somente através da bula quais as coisas que podem ocorrer com aquele medicamento, né? Então, pensem nisso. Você que está em casa, então. Deixa eu só explicar, Adriane, o que está acontecendo aqui, que nós tivemos um probleminha aqui no microfone. Já eu vou tirar ele aqui. A gente segue aqui esse nosso bate-papo. Adriane, a gente vê muito aí na internet algumas pessoas. Eu vou usar agora o exemplo de crianças obesas. A gente vê vídeos circulando aí na web delas na academia praticamente se matando, passando uma hora e meia na esteira, pingando suor. Isso realmente pode acontecer com esse público? Olha só, a esteira, ela é recomendada para adultos, né? Ela não é recomendada para crianças. Eu não conheço uma esteira infantil. Ela tem medidas, pode ser até que já tenha no exterior, mas eu não conheço, certo? Ela tem medidas padrões para adultos. A gente indica que se faça esteira, musculação, né, esses aparelhos todos aí, a partir de 14 anos. A não ser que seja um adolescente que seja muito alto. A recomendação é justamente porque fase de crescimento e equipamentos adequados, porque se você tem uma pessoa, um aparelho muito grande, uma pessoa muito pequena, ela vai assentar e aquilo não vai estar ergonomicamente correto, o exercício dela vai estar sendo mal executado, ou seja, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Agora, existem atividades para crianças, existem. A gente tem, por exemplo, treinamento funcional Kids, tem treinamento funcional Teen, que são para crianças, né, desde 5 anos até 12, 13, né? Então, a gente consegue ter um excelente resultado nesse sentido. E outra questão é a questão do tempo, né, que você falou. O tempo não é tudo. O importante é a qualidade do movimento que essa criança ou qualquer pessoa execute para que se tenha um bom resultado. Por isso, eu recomendo que passe por um profissional de educação física que seja formado, preferencialmente, e que saiba o que está fazendo para que você tenha realmente o seu resultado. O mais importante é o seu resultado.
A gente vê, às vezes, Adriane, as pessoas buscando a felicidade em algo momentâneo. Por exemplo, às vezes a pessoa passa em uma prateleira de supermercado, olha ali um chocolate. Fala assim, eu vou me realizar, vou estar feliz comendo esse chocolate. E aí, a partir daí, acaba virando um vício. Até que ponto as pessoas elas podem saciar as suas vontades sem, assim, estar comprometendo a sua saúde? Na verdade, é aquilo que eu falei, né? Quando a gente fala em eu não posso comer, a vontade parece que ela triplica ou quadriplica. Então, você pode sim. Eu também estudei e aprendi que a gente tem que entender o que é a vontade de comer um chocolate que seja, que foi citado agora. Essa vontade é uma vontade de momento, ela é uma vontade que vai passar ou ela só passa se você comer? Porque às vezes você tem vontade de um chocolate e aí você fala, não, eu não posso comer chocolate, então eu vou comer um doce diet, eu vou comer uma outra coisa. E aí você começa a querer substituir aquela sua vontade por outra coisa. Se você for lá e comer o chocolate, você mata a sua vontade e pronto, acabou. Ou seja, então o que é melhor? Talvez seja melhor você comer o chocolate. Claro que com dose pequena. Fica a dica aí para você que está em casa. Adriane, vamos explicar agora, a gente está recebendo mais pergunta do nosso público aqui de casa. É o seguinte, tem a pergunta do Antônio Tavares, ele é lá do centro. Eu vou pedir licença aqui, Adriane, mais uma vez, por favor. Nós estamos ao vivo, então alguns imprevistos acabam acontecendo. E está tudo certo que vem muita coisa boa, muitas novidades ao longo aí da nossa programação. Então agora sim o pessoal de casa consegue me ouvir. E a gente está recebendo a pergunta aqui, Adriane, do Antônio Tavares, do bairro Centro. A pergunta dele é a seguinte: todo mundo deve fazer uma dieta de 1.200 calorias para emagrecer? Desculpa, qual é o nome dele? Antônio. Antônio, essa questão de número de calorias vai depender muito, né? Depende do quadro de cada pessoa, depende do qual que é o seu metabolismo basal. Isso significa o quanto de calorias você gasta para executar as suas atividades cotidianas diárias, né? Então, se você tem um metabolismo que consome muito, talvez você vai poder ter uma dieta com mais de 1.200 calorias. Agora, se você consome pouco no seu dia a dia, fica muito deitado, muito parado, e aí o seu metabolismo é mais lento, vai consumir menos calorias, talvez você não possa inicialmente nem ter uma dieta de 1.200 calorias. Então vai depender. Então, tudo depende, fica a recomendação para você que está em casa. Adriane, agora eu sei que você vem com um projeto aí, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso, que vai tirar dúvidas, vai esclarecer aí muitas questões que a gente vê na sociedade, principalmente para um público acima de 40 anos. Me conta melhor sobre essa história, esse projeto que vem por aí. Então, Matheus, já tem um tempo que eu, assim, lá na academia a gente vem escutando várias perguntas, as pessoas param na rua, a gente trabalha lá com propostas de emagrecimento e eu percebi que depois que eu fiz 40, né? Não vou falar quanto tempo já, porque já faz um pouco, né? Já faz um bocado. Mas a gente percebeu que existe uma demanda muito grande de solicitação de informações. E aí, como a gente está dentro da área da saúde, eu achei importante disponibilizar e trocar com as pessoas. Eu vou começar a disponibilizar pequenos vídeos. São vídeos de média de 1 minuto e meio. Esses vídeos serão disponibilizados gratuitamente, diariamente também, né? E a ideia é a gente falar especificamente para mulheres acima de 40 anos. Mas isso não quer dizer que os rapazes, os homens e as mulheres mais novas não possam assistir. É livre e é gratuito, né? Então, a gente vai disponibilizar isso através do YouTube, do Instagram e Facebook, que vai ser adriane.sg.com.br, né? É um domínio que a gente criou para a gente falar e dividir um pouco sobre isso. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo experiência, passando por experiências com a gente mesma, né? Então, eu já, assim, venho tentando emagrecer desde, sei lá, 14 anos de idade, né? Eu sou uma dessas pessoas que hoje já estou mais tranquila, mas eu me olhava no espelho, eu era magra,
e achava que eu não estava magra, né? Então, já fiz muitas dietas, todos os tipos de dietas, já experimentei tudo que eu estou falando aqui que não se deve experimentar, né? Mas é uma coisa que eu acho que faz falta. E, assim, eu não tive alguém que disponibilizasse isso para mim. Eu tive que bater na cara, dando, sabe? E aí eu aprendi muito com isso, né? E então, a gente vai estar disponibilizando isso. Provavelmente, dentro de uma semana, a gente vai começar a colocar isso no ar. E aí eu quero convidar a todos vocês que participem. A gente vai ter lives, né? Transmissões ao vivo, com a participação das pessoas que estiverem participando. Também respondendo perguntas, igual a gente está fazendo aqui hoje, sobre várias coisas. Desenvolvimento pessoal, autoestima, emagrecimento, uma série de coisas, né? E eu conto com a participação de vocês, espero poder contribuir, vou trazer pessoas nas lives também, especialistas, por exemplo, nutricionistas, fisioterapeutas. Uma coisa que eu tenho percebido muito são pessoas com problemas de coluna, com dores nas costas, joelhos, artrose. Isso tudo é coisa que eu tenho. Então, eu já lido com isso já tem 15 anos. E hoje eu consigo usar salto, né? Estou de salto aqui, sem problema nenhum, Sim. Porque a primeira recomendação é não usar salto de jeito nenhum. Eu pratico pilates, eu pratico musculação e pratico treinamento funcional. Com isso, eu estou de pé e eu consigo fazer basicamente tudo que eu quero. Então, tá aí o convite. A gente mostrando aí, ó, você usando o salto e tá aí com o pique todo, servindo de exemplo para muitas pessoas. Adriana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu te espero de volta em breve para a gente poder falar de tantos outros assuntos e muito sucesso nesse novo projeto. Eu te agradeço, muito obrigado pelo convite e estou à disposição.